Muito bem. Últimos Atos. Aqui agora nessa jornada em Marcos, mais 3 mensagens e nós vamos completar 1 ano caminhando nesse livro. E aqui o que nós vamos ver agora em diante é os últimos atos do Senhor Jesus até o último capítulo. E aqui nós vamos notar que algo não tão comum também começa a acontecer no ministério de Jesus. Não era comum o Senhor Jesus se expor publicamente, apesar de ser seguido por muitos. Mas não era do agrado dele chegar em localidades como um anúncio no alto-falante ou um carro avisando a sua chegada. Ele chegava de forma discreta, ele chegava e procurava lugares mais pacatos, onde ele poderia exercer um ensino. O seu ministério estava concentrado no ensino àqueles mais próximos e àqueles que se achegavam. Nós vimos também várias vezes ele pedir para que aqueles que eram de alguma maneira abençoados por algum tipo de milagre, não conte nada a ninguém. Guarde para si. Então nós vemos que o mais comum era o Senhor Jesus não se expor, mas agora ele vai se expor publicamente. E não é qualquer lugar, é Jerusalém, na sua entrada triunfal. E aqui nós vemos então aquilo que se falava pelo profeta Isaías, mas também nós vemos a mudança quanto à sua publicidade. O profeta Isaías falou lá em Isaías 42:2 o seguinte: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não fazia alarde aonde chegava, mas agora que está chegando o dia da sua entrega para morrer por pecadores, isso deve se fazer público, de uma maneira que todos possam ver, que todos possam ver o anúncio da sua morte, mas também o da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte, da sua vitória sobre o pecado. Então é isso que nós estamos vendo, mas dentro disso nós também conseguimos tirar lições práticas para a nossa vida diária. E nós podemos falar que dentro do nosso culto público, nós estamos já tocando no assunto aqui, a qual nós podemos trazer uma aplicação prática para cada um de nós. Mas antes de nós entrarmos nesses detalhes, eu quero com vocês ler o texto, Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir.
Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, porque ela nos instrui, nos guia, assim também como Teu Espírito, que nos capacita a entender e, mais que isso, a viver de forma a corresponder com o ensino das Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, como povo de Deus, a não sermos hipócritas ao aprender, ao entender a verdade do alto, a verdade de Deus, negligenciá-la. De fato, somos pecadores, falhos, erramos inúmeras vezes, mas não nos deixa permanecer no erro, não nos deixas insistir na tolice de ir à contramão da sua vontade. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a viver de modo a glorificá-lo. Que o nosso louvor seja pela nossa obediência e submissão. Que o nosso louvor seja por uma vida constante e prática do Teu grande amor demonstrado por meio do Filho e do Espírito, que nos redimiu e nos livrou da escravidão do pecado. E assim nos ajuda e nos orienta a uma vida constante no Senhor. Oramos assim no nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Mensagem central da exposição, simples e objetiva. O Rei Jesus, entrou em humildade para morrer, ressuscitar e salvar. Nós não precisamos de nada mais. Nós precisamos de Cristo como nosso Salvador e Redentor. Ele fez tudo o que precisava para nos redimir. O que cabe a nós é confiar, é crer, é arrepender dos pecados e seguir adiante pela instrução que Ele nos deixou por meio da sua palavra. No que diz respeito à salvação, tudo foi feito. Nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre a sua misericórdia e tudo sobre a sua graça. É o seu amor derramado sobre nós. Ele se fez humilde sendo Deus. Ele fez humilde sendo o Criador de tudo. Ele se fez humilde para pecadores, entregando a sua própria vida, morrendo para nos salvar. Aqui cabe nós entendermos um pouquinho o contexto, antes de entrarmos nos pontos a qual eu quero destacar do texto. O nosso Senhor Jesus parece deixar de lado aquilo que para Ele era importante. Ele deixa de lado o ficar mais nos cantos, aonde não era tão percebido, para que se dedicasse ao ensino e então agora torna tudo público e no centro da religião judaica. Por sua própria determinação,
ao entrar publicamente em Jerusalém, não é mais só os seus discípulos que estão ali ao seu lado. Pessoas foram atraídas. Pessoas se prostraram em adoração, como ao próprio Deus, porque Ele era Deus, Ele é Deus. Colocaram dos seus mantos, colocaram ramos, para que o Rei da Glória entrasse. E foram assim que eles entoaram com seus lábios, Hosana nas alturas. Eles gritaram sobre a glória de Deus, daquele que era prometido, mas que agora estava diante deles. Tudo isso é o poder de Deus, é o poder de Cristo em atrair pessoas. E aquele clamor do povo, com certeza ecoou nos ouvidos dos mestres da lei, dos fariseus, dos escribas e até mesmo dos romanos, que tinham conquistado aquela terra. Ele estava rodeado por uma multidão. Assim como Davi, quando ele retornou de uma vitória triunfal em Gilgal, lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 40. Era a sombra daquilo que viria a ser com o próprio Filho de Deus. Tudo isso acontece na frente de milhares e milhares de judeus que tinham se reunido para a celebração da Páscoa. E com razão podemos acreditar que a cidade se agitou com a notícia do nosso Senhor Jesus. E é provável aqui que em cada uma daquelas residências, daquelas casas, mais à noitinha, antes do dormir, as pessoas falavam: o que foi isso que aconteceu? Pessoas gritaram, clamaram, exaltaram: Hosana, glórias ao Senhor, ao nosso Salvador. Com certeza todos os lares falaram sobre essa entrada triunfal. Essas coisas devem ser lembradas por nós. Quando nós lemos esses relatos da vida do Senhor Jesus, muitas vezes apenas passamos os nossos olhos ou cumprimos uma leitura anual, ou seja lá, qualquer leitura que assim o fazemos, mas não damos a devida importância ao todo e ao contexto aqui, para que nós possamos tirar lições práticas. E é evidente aqui que essa é uma cena maravilhosa do ministério terreno do Senhor Jesus. Então vamos examinar, vamos estudar, vamos nos debruçar em lições práticas para que cada um aqui consiga aplicar na sua vida diária o ensino do Senhor Jesus. O primeiro destaque que eu faço é a publicidade dos atos de Jesus. O Senhor Jesus chegar a Jerusalém, já prestes a ir à cruz, e queria que toda Jerusalém tomasse conhecimento do propósito da sua morte na cruz. Quando o Senhor Jesus ensinava o povo de Deus, os seus discípulos, de forma mais profunda sobre as coisas do alto, com frequência ele ensinava aos 12 e alguns que ali se enumeravam ao redor dele. Quando nós vemos na narrativa dos evangelhos, nas parábolas, por muitas vezes, ele se dirigia a pobres, a ignorantes, a pessoas desprezadas, a prostitutas, a pessoas com alguma deficiência física. E assim, quando realizava seus milagres, geralmente ele não fazia em grandes centros, fazia na cidade de Cafarnaum, nos arredores de Zebulon,
ou de Naftali. Entretanto, agora ele chega ao centro religioso, Jerusalém. Ele atrai a atenção dos governantes, dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, dos gregos e dos romanos. E o mais maravilhoso desse evento aqui é que nós damos início àquilo que vai mudar a vida de muitas pessoas, inclusive a minha e a sua. Não é o ato da entrada triunfal, mas é o ato de ir em direção à cruz para redimir um povo para si. O eterno Filho de Deus estava às vésperas de sofrer no lugar de homens pecadores, como eu e você. O grande sacrifício pelos pecados estava prestes a ser oferecido. O grande cordeiro pascal estava prestes a ser imolado. O grande ato expiatório pelos pecados do mundo estava prestes a ser realizado. É o que muda a minha e a sua vida. Se não é a obra e a pessoa de Cristo, nós estávamos arruinados em relação a Deus. Porque Ele é santo. Porque Ele é Deus Criador. É soberano Senhor. E nós pecadores. Não há qualquer possibilidade, não há qualquer meio que um pecador chegue diante de um Deus santo e seja recebido. Entre, meu filho amado. Não há qualquer chance. Nós seremos consumidos por Deus. Mas agora, por meio de Cristo, sim. Ele que é sem pecado, morreu por pecadores, trazendo a redenção para cada um de nós que cremos em tal obra. Por imediato, Ele cuidou para que eu e você, na sua morte, na sua morte pública, recebemos a justiça dele. Jesus, ele determinou tudo o que está acontecendo aqui, nos olhos, no centro de Jerusalém. Todos estão vendo a sua obra, todos estão entendendo, mesmo que não queira, por conta de um coração duro, que o Rei da Glória estava diante deles. E ele morreu, e nós vamos ver mais adiante, nós sabemos que ele morreu, e muitas pessoas assim o viram. Então percebemos aqui, meu querido irmão, a indivisível importância da morte de Cristo na cruz. Que nós possamos entesourar em nossos corações essa gloriosa e graciosa obra de Cristo. E esforcemo-nos em caminhar nas passadas da sua vontade, revelada a nós por meio da sua palavra. Valorize o momento de intercessão, de oração, de clamor, por redenção, por mudança de vida, por um coração novo. E anelemos por uma volta, mesmo que eminente, mas que ela chegue. E assim desfrutaremos da eternidade ao lado do nosso Deus. Jamais se esqueça do fato, da obra que Cristo fez na sua morte e morte de cruz. De sua morte procede toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança procede da sua obra em nosso favor. Sem ela não estaríamos em segurança. Então valorize
a obra de Cristo. E como você pode valorizar vivendo de modo digno, não sendo um cristão ou denominado cristão apenas da boca para fora, ou um mero religioso que vem aos domingos, mas nada aprende, sai do mesmo modo que entrou, mas só ticou um checklist. Minha parte eu fiz. Não é isso que é ser cristão. Você não deveria nem usar esse termo para você, se você pensa assim. Que você só cumpriu mais uma caixinha da sua lista de afazeres. Não é isso que é ser cristão. Isso, no máximo, pode ser um religioso. O cristão, de fato, ele tem uma mudança substancial na sua vida. E é de tal modo que ele não vive mais para si. Porque o que importa, em primeiro lugar, é viver para Cristo. É viver para a glória dele. Então se alegre, acima de tudo, porque ele morreu, mas ele não ficou no sepulcro. Ele ressuscitou e vivo está. E ele é um Deus de vivos e não de mortos. E é isso que acontecerá conosco. Nós morreremos fisicamente, mas nós estaremos com ele para todo sempre. Esse corpo voltará ao pó, mas na ressurreição ele voltará glorioso, sem mácula, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Mas para isso, nós precisamos crer, e crer de todo o coração. E aí vem o segundo ensino, a qual eu quero destacar: a pobreza voluntária. Como foi que o Senhor entrou em Jerusalém naquela ocasião? Será que ele se achegou em uma carruagem real, revestida de ouro, cercada de cavalos e soldados, um cortejo real, à semelhança dos monarcas? Não é isso que nós vemos nas Escrituras. Pelo contrário, quando nós lemos, nós vimos que ele tomou emprestado um jumentinho. Não tinha uma cela para que ele pudesse ter algum tipo de conforto, então foram colocados os próprios mantos daquelas pessoas. Isso vai à contramão de tudo que nós vemos, até mesmo no contexto religioso, onde você é medido pela sua prosperidade financeira. Mas o Rei da Glória, ele chega com um jumentinho emprestado, sem sela, sem nenhum conforto. Esse é o Cristo, esse é o nosso Redentor. Jesus, apesar de ser o Criador de tudo e todos, não teve qualquer riqueza nesse mundo. Quando ele atravessou o lago da Galileia, ele não fez uma embarcação dele, toda ornamentada, mas foi em um barquinho emprestado. Ao se dirigir à cidade santa, ele não fez no seu próprio animal um cavalo imponente, como aqueles que chegam sobre uma vitória de uma grande guerra. Não, ele chega em um jumentinho, e que nem era seu. Ao ser sepultado, como nós sabemos adiante, nem o seu túmulo era propriedade da sua família, mas pertencia a outro homem. Então, nesse simples fato aqui, queridos irmãos, nós encontramos mais uma lição adequada e admirável para que nós possamos ver o poder, mas também a fraqueza, a riqueza, mas também a pobreza,
a deidade, porque Ele é Deus, e a sua humanidade. Algo que nós vemos com frequência nas Escrituras. Nós podemos olhar apenas para os evangelhos e nós vamos ver isso se colocando várias e várias vezes sobre os nossos olhos. Quem dentre os leitores mais atenciosos do evangelho poderia deixar de notar que aquele que algumas vezes experimentou fome era capaz de alimentar a muitos com um peixe e um pão? Que aquele que algumas vezes sentiu-se exausto podia curar os doentes. Que aquele que expelia demônios foi ele mesmo tentado por algumas vezes. E aquele que era poderoso para ressuscitar dos mortos haveria que submeter à morte, com um propósito maior: redimir um povo para si, salvar pecadores da condenação eterna. Então vemos exatamente a mesma coisa em várias e várias passagens das Escrituras. Vemos o poder do nosso Senhor no fato que Ele moveu e move a vontade de uma vasta multidão. Assim como Ele conduziu pessoas a colocarem os seus mantos ou os ramos para que Ele passasse, ainda assim Ele está atraindo homens pecadores para o seu reino. Ele continua atraindo. Ele continua falando por meio da sua palavra e do teu espírito, convencendo homens do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. E homens e mulheres que têm se arrependido dos seus pecados e então entregado de todo o seu coração a sua vida para a glória e o louvor do Rei da Glória. E é justo e correto nunca esquecermos essa união das naturezas divina e humana da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se pudéssemos ver apenas os seus atos divinos, talvez nos esquecemos que Ele foi um homem. Do contrário, se tão só notamos a sua debilidade, as suas dificuldades, vamos esquecer que Ele é Deus. Então lembre, Ele é Deus, Ele é homem. O Senhor Jesus se fez como nós, mas Ele sempre foi Deus, Ele nunca deixou a sua deidade, a sua divindade. Então, o propósito de Deus é que vejamos em Jesus o poder divino e a fraqueza humana unidos em uma única pessoa. Não somos capazes de explicar esse mistério, mas podemos consolar-nos com o seguinte pensamento: este é o nosso Salvador, este é o nosso Cristo, alguém capaz de simpatizar conosco por ser homem, mas também alguém todo-poderoso para salvar, pois é Deus. Assim Ele o é. Divino Deus, homem. Terceiro destaque da exposição, a entrada. Finalmente, então, percebemos no simples fato do nosso Senhor ter entrado em Jerusalém, montado em um jumentinho, que tinha tomado emprestado, uma prova que a pobreza em si mesmo não é um pecado. Sem dúvida, as causas que ocasionam tanta pobreza em nossa volta são pecaminosas. O alcoolismo, as drogas, a extravagância, o desperdício, a desonestidade, a preguiça e tantas coisas que nós poderíamos falar a respeito desse mundo caído. Elas produzem
a ruína, a pobreza. Mas falar e afirmar que por você não ter aquilo que o mundo diz que é sucesso, que é prosperidade, não significa que você tem menos de Deus ou que você não tem a Deus. Entretanto, o fato de alguém ter nascido como um homem pobre ou nada haver herdado dos seus pais, tendo de trabalhar com as suas próprias mãos dia e noite para conseguir o seu pão diário de cada dia, nada disso é pecaminoso. O mais honesto homem, mais pobre, é honrável como um grande rei, poderoso e rico. O Senhor Jesus foi pobre, ele não tinha ouro, não tinha prata, os seus discípulos também o não, e com grande frequência nem tinham de reclinar a cabeça. Embora fosse rico, porque ele é dono de tudo e criador de todos, mas por amor a nós tornou-se pobre, se fez humilde. Se alguém é parecido com Cristo quanto às suas condições financeiras, não pode ser algo errado, não pode ser algo pecaminoso. Cumpramos, pois, com aquilo que Ele nos deu como condição nessa vida. Se nos deixar na pobreza, que assim o seja, e assim, na pobreza, o glorifiquemos com as nossas vidas. Se nos colocar na riqueza, que também assim o seja, e assim possamos, na nossa riqueza, glorificar a Deus com tudo que Ele tem nos dado. O Salvador dos pecadores cuida de nós, seja de uma maneira ou de outra. Porque o dia que nós acharmos que a nossa riqueza é pelo nosso próprio esforço, estamos enganados. Ou se acharmos que o que nós temos é nosso, porque nós assim o fizemos para tê-los, estamos enganados. Nós nem acordamos de manhã se não é a misericórdia e a graça dele. Então, à luz da teologia reformada, essa passagem nos conduz a contemplar a glória de Cristo na humilhação. Essa humilhação voluntária. Em sua soberania absoluta, em sua obra redentora e plenamente eficaz. Ele não nos comprou com dinheiro, Ele nos comprou com sangue. Com o sangue da sua própria vida. Jesus não entra em Jerusalém como um rei moldado pelas expectativas carnais do povo, mas como o Messias prometido, obediente ao decreto do Pai e consciente de que seu trono passaria pela cruz. Sua entrada pública não foi um acidente da história, mas parte do eterno propósito de Deus para a salvação de seu povo. Aqui nós vemos um rei manso e humilde, assim como nós vemos ele ensinando no Sermão do Monte. O verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, avançando firmemente para a consumação e a redenção dos eleitos de Deus. Concluo a exposição assim. A resposta adequada da igreja não é apenas admiração momentânea dos últimos atos de Jesus, mas fé reverente, arrependimento sincero e submissão total ao senhorio de Cristo. Que aprendamos a descansar não em aparências externas, mas na obra perfeita do Salvador. Não em aparência externa, mas em Cristo, o nosso Salvador.
lembrando que o mesmo rei que entrou humildemente em Jerusalém reina hoje com todo o poder e voltará em glória para consumar plenamente o seu reino. Amém?